Olá pessoal, eu sou a Carol Caires, sou arquiteta e hoje vim abordar aqui para vocês tudo sobre gesso, forros de gesso. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre quais os tipos de gesso que existe hoje no nosso mercado. Nós temos o gesso branco, que é aquele forro da placa 60 por 60. O que é esse gesso branco? Ele é um pó de calcita que é extraído lá das montanhas, é uma matéria-prima natural mesmo, e é vendido nas indústrias esse pó. Então ele é diluído, né, nas pequenas fábricas, e ele é colocado, esse líquido, numas formas de medida de 60 por 60. Vou colocar aqui uma foto para vocês entenderem, porque ele tem um pequeno encaixe de uma placa para outra, que elas se conectam e aí faz essa junção no teto. Então o forro de gesso hoje mais usado há um tempo atrás e é usado ainda hoje porque é mais barato, é esse gesso de forro branco. Então ele é feita a instalação seguinte: você prende ele, um cabo, né, de arame no teto e prende nessa placa 60 por 60 e ela auto se encaixa uma pela outra. Era usado essas placas diretamente na parede, como tá mostrando aqui uma imagem para vocês. E hoje foi inventado, né, foi criado uma questão de um espaçamento entre a parede e o teto, que é chamado de baguete. Ele tem 5 centímetros e ele faz essa separação entre o teto e a parede. Para que serve o baguete? Né? Para que é usado o baguete? É decorativo? Para que o baguete? O baguete nada mais é do que uma dilatação. As nossas edificações, as construções, elas vibram. A gente não a olho nu, né? A gente não vê, mas de acordo com que passa um caminhão na rua, sabe? Compactação dos solos, a nossa edificação ela acaba vibrando. E antes o gesso ele era colado na parede. Então, quando acontecia essa vibração, o gesso trincava. Antigamente, quando não se usava o baguete, os gessos só viviam trincados. Normalmente, muita gente não queria usar gesso por causa dessas trincas. E aí, criaram esse baguete. O baguete é o quê? Essa instalação, essa dilatação. Você já viu algum forro que você parece que o forro ele tá desconectado da parede? Ele fica bonito também esteticamente, mas ele tem uma função técnica, que é para quê? Para vibrar e não trincar. Isso no forro branco, né? Também ele é usado dessa forma. O forro branco, ainda assim, no mercado, ele é bem mais barato do que o forro que eu vou falar logo mais. Ele é hoje, ainda assim, aos 40%, 60% ainda mais barato. Então, normalmente, muita gente ainda opta pelo forro branco por causa de custo. Acredito eu que daqui mais um tempo, né, com a oferta do mercado aí, eles vão ficar bem mais próximos em termos de valores. Agora vamos falar sobre o gesso acartonado ou drywall, também que é muito usado esse termo também. O gesso acartonado, ele pode variar muito de medida. Hoje, em termos de residência, ele é usado 1,20 por 80 a placa, ou então 1,20 por 2,40. Vai depender muito dos vãos mesmo que precisa cobrir um do outro. O gesso acartonado, ele tem dois tipos de instalação. Ele tem um tipo de instalação amarrado, que é igual o gesso branco, né? Preso um arame no teto e depois é preso o mesmo arame na parte da placa do gesso acartonado. E também existe a instalação dele toda estruturada, que é uma estrutura fininha, um perfil, né? E você coloca esse perfil todinho nas paredes, prende primeiro na parede e ele vai fazendo os espaçamentos de perfil. Vou deixar aqui uma foto para você entender a diferença também dos dois. Aí você depois vem fazendo um encaixe de instalação dessas placas drywall ou gesso acartonado. Ela é um gesso que você não tem a possibilidade de quebrar fácil. O gesso branco, você bater em qualquer local rígido, ele trinca, ele quebra. O gesso acartonado é como se fosse um madeirite, né? Para quem nunca viu, nunca pegou, ele é igual um madeirite fininho e ele é muito resistente. Ele
o gesso acartonado, o drywall, ele não é só usado para teto. Hoje a gente faz móveis, estantes com ele, dá para fazer divisões internas de ambiente. Um exemplo, você tem um vão muito grande e você quer dividir ali, fazer uma parede para fazer 2 salas. Às vezes você, né, a casa não é sua, é uma casa alugada e você tem uma sala muito grande e você queria dividir ela para fazer uma sala de estar menor e uma sala de televisão maior. Então você pode fazer, né, nesse gesso acartonado e ele não vai estragar o piso, é rápido para trabalhar, não tem sujeira. Muita gente tem trauma de gesso porque o gesso dá muita sujeira. O gesso acartonado é quase zero de sujeira, né, na instalação dele. É rápido, né, a funcionalidade dele em termos de tempo é muito mais rápido do que o gesso tradicional, o gesso branco. Então hoje no mercado nós temos muito fácil acesso ao gesso acartonado, ao drywall, porém ele tem ainda uma diferença boa de mercado em termos de diferença de valores entre o gesso branco e o gesso acartonado e o drywall. Falando de forro de gesso, eu não poderia deixar de abordar também a questão das molduras. Eu particularmente ainda gosto muito de moldura. A moldura, ela pode ser feita diretamente na parede, como também teto e parede. Vou deixar aqui alguns modelos que eu gosto de usar nos meus projetos para vocês apreciarem. A moldura, ela não necessariamente precisa ser feito forro de gesso no teto todo. Às vezes você pode já ter um teto já rebocado, todo, né, lisinho, e você quer dar um diferencial aí no seu teto para dar um ênfase aí na decoração da sua casa. Opte por molduras, né? Você pode fazer a tira da moldura nos quartos, pode fazer na sala, nos halls. Eu gosto muito de moldura também em banheiro, porque às vezes você faz um recorte de revestimento, né? Em termos de altura, e o nível do teto do seu banheiro não é muito certinho o nível. Então você coloca uma moldura e você consegue acertar super bem esse nível aí e dar um acabamento muito bacana.